O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite. Um homem com experiência em análise de crédito foi detido por aplicar golpes na internet. Segundo a polícia, ele anunciava eletrodomésticos caros, mas não entregava os produtos. Foi assim durante 12 anos. E nos últimos meses, pelo menos 500 pessoas caíram no golpe. Depois de 12 anos, enfim, o homem conhecido pela polícia como o rei do pagamento antecipado foi detido em casa em São Paulo. Ele é suspeito de aplicar golpes em milhares de pessoas em todo o país. Os agentes ainda cumpriram outros mandados de busca na capital paulista e em cidades do interior. Segundo a polícia, era pela internet que José Roberto da Silva Costa, de 51 anos, aplicava os golpes. Ele criava empresas de varejo e anunciava a venda de eletrodomésticos caros. Recebia o pagamento, mas nunca entregava os produtos. A investigação diz que a quadrilha comandada por ele agia desde 2010 em todo o Brasil. Indagado sobre a frequência de crimes, ele confessa que pratica em média 60 crimes por mês, ou seja, 2 crimes por dia durante todo esse período aí de mais de 10 anos. O golpista contou aos policiais que conseguiu agir durante tanto tempo sem ser identificado, porque dificultava o rastreamento do dinheiro das vítimas, criando contas em bancos digitais com documentos falsos. A experiência dele no mundo corporativo antes do crime ajudou nos golpes. O criminoso trabalhou por 4 anos em empresas de análise de crédito e teve acesso a bancos de dados de instituições financeiras. É bom observar que não existe crime cibernético sem informações. E essas informações elas são acessadas por meio de vazamentos de dados, como também por acessos indevidos, muitas vezes por próprios funcionários de algumas instituições. Apesar de ter confessado o crime, o suspeito foi solto e vai responder em liberdade. O Rio de Janeiro amanheceu com um tiroteio em várias comunidades. Foram pelo menos 14 operações policiais na região metropolitana. Do alto dá para ver os traficantes armados e escondidos em uma espécie de cabana montada em uma área de mata no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. Houve troca de tiros com policiais que realizavam uma operação contra o tráfico de drogas. Um militar foi atingido no braço. Ele é o 100º PM baleado esse ano na região metropolitana. Em Bangu, na Zona Oeste, em uma ação para recuperar carros roubados, os agentes tiveram que remover barricadas, obstáculos que os criminosos usam para impedir a entrada dos agentes. Foram pelo menos 14 operações policiais na região metropolitana do Rio. Em várias comunidades, houve confronto entre policiais e traficantes. Unidades de saúde e escolas precisaram fechar as portas por causa do tiroteio. Só penso no meu filho, mas fazer o que eu tenho que trabalhar, né? A gente vai acostumando. O Rio de Janeiro sempre foi assim. Nunca mudou. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a operação no Complexo da Mangueirinha também terminou em confronto. As marcas dos tiros ficaram nos carros, nas portas das lojas e nos pontos de ônibus. 2 homens que, segundo a polícia, tinham envolvimento com o tráfico de drogas morreram. Um deles teria assassinado um policial em 2018. Para quem vive nessas regiões, a insegurança é uma rotina difícil de se acostumar. É sensação de medo e insegurança o tempo todo, porque a gente nunca sabe se vai voltar para casa. Veja agora outros destaques do dia. Polícia Federal faz operação contra manifestantes em 8 estados e no Distrito Federal. Policial militar é baleado durante confusão na Cracolândia, em São Paulo. Benzema se recupera de lesão e pode jogar pela França na final da Copa. Na série especial, os catadores que sobrevivem do lixo a poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. A
Polícia do Rio de Janeiro prendeu 2 pessoas numa operação contra uma quadrilha que aplicou golpes em mais de 50 pessoas. O prejuízo foi estimado em 20 milhões de reais. Esse é Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes. Boa tarde. Não tenha medo de caminhar com quem cresce. Ele se apresenta como um consultor de investimentos bem-sucedido. Surpreendemos com o nosso resultado. Mas o último vídeo dele foi gravado pela polícia. Luiz Gustavo foi preso em casa em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Vitor Hugo Ferreira de Souza Vieira, de 36 anos, também foi preso. Eles vendiam ilusão, faziam vídeos convincentes, mostravam escritórios muito bem estruturados, dizendo-se investidores. A dupla é suspeita de aplicar o golpe do empréstimo consignado em mais de 50 pessoas. Os suspeitos se ofereciam para pagar empréstimos feitos pelas vítimas por meio de uma suposta portabilidade. Para isso, pediam que elas investissem um valor na empresa. Com o lucro desse investimento, os criminosos pagariam a dívida e prometiam ainda repassar aos clientes um rendimento de até 10%. Depois de alguns meses, os valores deixavam de ser repassados, as prestações das parcelas não eram pagas e a dívida ficava com o cliente. Tratava-se, na verdade, de um esquema de pirâmide. O que havia realmente era o último a entrar na ciranda, alimentava, pagava o primeiro investidor, entre aspas, o primeiro lesado, e o ciclo depois acabaram não fechando. Uma das empresas usadas para enganar os clientes foi alvo de operação policial em novembro. Foi lá que esse casal perdeu 220 mil reais. Ele convence a entregar o dinheiro e se você ouvir ele falando, você nunca vai imaginar que ele é um golpista. Eu tinha um caminhão, eu vendi esse caminhão e mais uma moto para poder negociar com o banco, diminuir bastante os juros, na quitação. A investigação descobriu que as empresas criadas pelo grupo criminoso atuavam em vários estados. Um dos sócios presos tem mais de 200 denúncias de estelionato em todo o país. A polícia calcula que a quadrilha tenha causado um prejuízo de 20 milhões de reais. Eles entravam em contato com as vítimas por conseguir as informações de um sistema interno na qual dispunham todos os dados da vítima e também a margem consignável disponível. A defesa dos acusados não foi localizada. O golpe do comprovante falso do Pix tem feito muitos comerciantes não aceitarem mais esse tipo de pagamento. Em Goiás, uma lanchonete teve um prejuízo de quase 30 mil reais ao fornecer salgadinhos a uma cliente que nunca pagou pela comida. Era um verdadeiro banquete com dezenas de salgadinhos. Mas na hora de confirmar o pagamento da encomenda, em uma lanchonete de Caldas Novas, no sul de Goiás, a cliente enviava um comprovante falso do Pix. O golpe durou quase 2 anos e a suposta cliente, uma mulher de 45 anos, foi identificada e presa. O prejuízo para a lanchonete durante todo esse período foi alto, R$ 26 mil. Muitas vezes, os estabelecimentos comerciais não conseguem checar na hora se o depósito realmente caiu. Por conta desse tipo de crime, placas como essas são cada vez mais comuns no comércio. O Pix foi lançado há pouco mais de 2 anos e, de acordo com o Banco Central, já é o segundo meio de pagamento mais comum no Brasil, atrás apenas do cartão de crédito ou débito. Tanto sucesso chamou a atenção dos golpistas. Um levantamento feito por uma empresa de segurança virtual apontou que a quantidade de fraudes envolvendo o Pix disparou no primeiro semestre desse ano. Foram quase 845 mil casos, contra pouco mais de 65.400 no mesmo período de 2021. Geralmente o crime que mais se expressa com a utilização do Pix é o estelionato. O criminoso pode pegar até 8 anos de prisão. 7 pessoas foram indiciadas por torturar 2 suspeitos de furtar peças de picanha num supermercado de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. As agressões duraram 45 minutos. A Polícia Civil também indiciou 6 dos envolvidos por extorsão mediante sequestro, já que exigiram dinheiro para liberar as vítimas.
A Polícia Federal realizou uma operação para combater fraudes na obtenção do registro de colecionador, atirador ou caçador, o CAC, usado para adquirir armas de fogo e munição. Um despachante foi preso em Jataí, Goiás, por falsificar comprovantes de residência e certidões de antecedentes criminais. Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus intermunicipais em Salvador. 4 veículos foram destruídos. 6 pessoas inalaram fumaça e tiveram que ser encaminhadas ao hospital, mas não corre risco de morrer. A polícia ainda não sabe o que provocou o fogo. José Eduardo Neves Cabral, filho do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, foi solto. Ele foi beneficiado por uma decisão da Justiça Federal. José Eduardo saiu pela porta da frente do presídio do Batalhão Especial Prisional da PM em Niterói, onde o pai cumpre pena. Ele é suspeito de atuar como operador financeiro de uma organização criminosa de venda ilegal de cigarros. A Polícia Federal fez hoje uma grande operação contra supostos financiadores de atos contra o resultado das eleições. Segundo a PF, armas pesadas foram apreendidas. 4 homens foram presos. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e se estendeu por 8 estados e mais o Distrito Federal. A operação aconteceu no Acre, Amazonas, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, Santa Catarina e no Distrito Federal. Foram cumpridas 103 medidas de busca e apreensão, 4 ordens de prisão, além da quebra de sigilo bancário, apreensão de passaportes e suspensão de certificados de registro de colecionadores de armas, atiradores desportivos e caçadores. O ministro Alexandre de Moraes determinou ainda o bloqueio de 168 perfis em redes sociais dos investigados por organizar e financiar bloqueios em rodovias e acampamentos. A Polícia Federal monitorava os suspeitos dentro dos inquéritos das milícias digitais e dos atos antidemocráticos que tramitam no Supremo. Entre os alvos da operação estão 2 deputados estaduais do Espírito Santo, Carlos Von, da Democracia Cristã, e Capitão Assunção, do PL. O caso que mais chama a atenção foi em Santa Catarina, onde o verdadeiro arsenal foi apreendido. Só no endereço, 11 armas foram encontradas, entre elas um fuzil, um rifle e uma submetralhadora com munições. A Polícia Federal não soube informar se as armas tinham registro. Fontes do Supremo com quem conversei afirmaram que as apreensões surpreenderam até os ministros. Para eles, a operação deve coibir atos de vandalismo, como os que ocorreram segunda aqui em Brasília. Nessa semana, durante a diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que já havia identificado organizadores de protestos e bloqueios antidemocráticos e que eles seriam responsabilizados. Ontem, ao participar de um evento jurídico, ele disse que devem acontecer mais prisões. Comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. A defesa do deputado Capitão Assunção diz que recebeu com espanto a operação e vai recorrer. Já os advogados de Carlos Von disseram que ele nunca participou de nenhum ato antidemocrático. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a multa ao PL por má-fé nas ações que questionam as urnas eletrônicas. A multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes é de quase 23 milhões de reais. O partido vai recorrer. A Justiça Eleitoral entendeu que a coligação do presidente Jair Bolsonaro acionou a Justiça de forma irresponsável ao pedir a anulação dos votos de parte das urnas usadas na eleição sem ter provas das supostas fraudes. Durante o julgamento, o PL disse que não teve a intenção de tumultuar o resultado das eleições, mas isso não mudou o entendimento do TSE, que também decidiu não parcelar o pagamento da multa. As contas do partido seguem bloqueadas. Nos bastidores, a decisão deixa ainda mais acirrado o clima entre o partido do presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes. Além da multa, existem outros fatos recentes que deixam a relação tensa, como a abertura de processos contra deputados e senadores do PL e as operações de busca e apreensão contra bolsonaristas. Parlamentares do PL falam abertamente em perseguição. Em um vídeo, Valdemar Costa Neto, presidente do partido, reclamou da situação. Inclusive, o ministro Alexandre falou até em extinção do partido. Isso não tem como dar certo. Tudo que é feito de maneira errada, dá errado. É só esperar para ver. Não liberar o nosso dinheiro, bloquear o nosso dinheiro também.
Como fazer política desse jeito? Nós temos 99 deputados federais, temos 15 senadores e mais 4 senadores estudando para entrar. Não tem como parar esse segmento mais. Em meio ao conflito, começou hoje a saída de Jair Bolsonaro do Palácio da Alvorada. Caminhões de mudança entraram nesta quinta-feira na residência oficial da Presidência da República. O presidente Bolsonaro editou hoje uma medida provisória que abre crédito extraordinário de 7,5 bilhões de reais para cobrir despesas com a Previdência. Segundo o Ministério da Economia, a liberação dos recursos atende aos requisitos de urgência exigidos pela Constituição. E o Congresso derrubou um veto do presidente a uma lei que obrigava o governo a compensar estados e municípios para manter o piso exigido para as áreas da saúde e da educação. Com isso, os repasses no ano que vem podem chegar a 29 bilhões de reais. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, confirmou que a alteração na lei das estatais não será discutida na Casa nesta quinta-feira. Aprovada a toque de caixa nesta semana na Câmara, a mudança abre caminho para indicações políticas nas empresas públicas. A votação permitiria a indicação de Aloysio Mercadante, ligado ao PT, para a presidência do BNDES. Veja a seguir, melhor jogador do mundo pode reforçar a França na final da Copa. A França pode ter um reforço inesperado na final contra a Argentina. A Milena Ciribelli já está aqui com a gente. Boa noite, Milena, e vai explicar que história é essa. Se realmente se confirmar, podemos dizer que vai ser um reforço de peso. Uau. Janine, boa noite, Celso, boa noite a todos. Pois é, nós estamos falando simplesmente do atacante Benzema, que foi eleito o melhor jogador do mundo neste ano. Ele foi convocado para a Copa, mas cortado antes do início do torneio devido a uma lesão. Só que o craque se recuperou e, se a França quiser, ele pode jogar. Uma lesão muscular na coxa tirou o atacante Karim Benzema da seleção, antes mesmo da Copa começar. A Federação Francesa desligou o jogador da delegação no dia 19 de novembro. O atacante deixou o Catar para se recuperar no clube onde joga, o Real Madrid. Hoje ele foi escalado para um amistoso na Espanha. Esta recuperação rápida mostrou que Benzema poderia ter feito o tratamento aqui no Catar. Benzema foi cortado, mas continua inscrito na Copa e, portanto, pode ser reintegrado à seleção. Na última coletiva, porém, o técnico Didier Deschamps não quis dizer se vai ou não chamar o atacante de volta. E Benzema também não confirmou se vem para o Catar. Vencedor do último prêmio Bola de Ouro da revista France Football, Benzema seria um reforço de última hora, mas que não empolga parte da torcida. O Frank diz que o time está bem e que Benzema pode abalar o bom ambiente. O jornal francês L'Équipe disse que o ambiente entre os jogadores franceses ficou mais leve depois da saída de Benzema. Por último, tudo pode ser uma cortina de fumaça para deixar os argentinos apreensivos. Nossos vizinhos não acreditam que Benzema vai voltar. Acham que as informações foram divulgadas para enganar sua seleção. Pode chegar a ser algo de notícia falsa como para enganar a equipe. Benzema está recuperado, mas a França ainda sofre com problemas médicos. Uma febre afastou o atacante Coman dos treinos. Aqui no Catar não se faz teste de Covid e ninguém fala na doença. Boa notícia é a volta às atividades dos titulares Upamecano e Rabiot. O que sabemos é que vai ser um jogão, né? Bom, gente, amanhã eu volto com outras notícias da Copa do Mundo. Você fica sabendo tudo sobre o Mundial no R7. Janine, Celso. Legal, Mi, obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã. É. Veja a seguir, a polêmica dos entregadores, eles devem ou não subir aos apartamentos? E veja também, usuários de droga atacam policiais militares no centro de São Paulo. O Peru convocou os embaixadores do país na Argentina, Bolívia, Colômbia e no México para dar explicações na capital Lima. Já são 8 mortos na onda de protestos que tomou as ruas desde a prisão do ex-presidente peruano.
Manifestantes voltaram a bloquear estradas e entraram em confronto com a polícia nas cidades de Puno, Cusco e Arequipa. A decisão do governo da nova presidente Dina Boluarte de convocar os embaixadores demonstra repúdio à carta que Argentina, Bolívia, Colômbia e México fizeram em apoio ao ex-presidente esquerdista Pedro Castillo, que foi deposto e preso por tentativa de golpe no dia 7 desse mês. Ao mesmo tempo, o drama continua para cerca de 800 turistas que visitavam a região de Machu Picchu e não conseguiram retornar a Cusco, porque o serviço ferroviário está suspenso. O brasileiro Rafael e a esposa estão em Cusco e tiveram voo de volta ao Pará, cancelado 4 vezes. O casal não tem mais dinheiro para suprir as necessidades básicas. Eu não consigo sacar, não existe casa de câmbio para fazer troca, né? Então a gente já estava 24 horas sem comer, sem beber água. Os supermercados já estão vazios já, né? Então você não acha muita coisa nas prateleiras. É um sentimento de abandono. Aqui em São Paulo, usuários de droga atacaram policiais na região central da cidade. Um PM foi baleado e 9 suspeitos foram presos. Estas imagens mostram o momento do tumulto. Primeiro, os usuários de droga atiram caixotes de feira contra o PM. Na sequência, o policial é alvo de pedradas e pedaços de madeira. Este outro vídeo mostra quando os usuários quebram um pedaço de concreto e atiram contra os PMs. No momento do ataque, um disparo de arma de fogo atingiu a perna de um dos PMs. Ele foi encaminhado para o hospital e não corre risco de morrer. Vídeos divulgados ontem na mesma área mostram o momento em que assaltantes roubam o celular de motoristas que param no semáforo. Segundo a Polícia Militar, um patrulhamento realizado hoje irritou os usuários de droga que ficam na região conhecida como Cracolândia. Uma discussão tem ganhado força em prédios residenciais por conta do aumento das entregas em domicílio. Alguns moradores querem que os entregadores levem as encomendas até o apartamento. Outros discordam, alegando falta de segurança. Ser pontual nas 25 viagens que faz todos os dias é um desafio e tanto para o Everson. Ele é entregador de comida. Às vezes a gente fica na chuva esperando, a pessoa não vem, tem que voltar para pegar o cartão, é complicado, esquece senha. 5 minutinhos de atraso, vixi, faz um auê na vida da gente. A espera prolongada compromete o faturamento. Em média, os entregadores recebem R$ 5,00 por corrida. Muitos clientes não levam isso em consideração. Tem pessoas que agem de má fé, falam coisa que não existe. Nesse vídeo gravado em Brasília, um morador se irrita porque o entregador não quis levar a comida na porta do apartamento. Não quis falar comigo no interfone e ainda se recusou a subir. Me passa o código aí, por favor. A entrega, seja ela feita por trabalhadores de aplicativo ou por trabalhadores de CLT, ela finaliza no portão do prédio. Do portão do prédio para cima é uma outra prestação de serviço. Permitir ou não a entrada de motoboys em prédios para deixar as encomendas nos apartamentos e não na portaria é uma discussão que tem sido frequente em condomínios. No centro dela está a questão da segurança. Não são os motoboys, não é a profissão. É pessoas que não estão na nossa rotina. Isto é, não são moradores, não são fornecedores fixos nem esporádicos e não são familiares ou visitantes dos moradores. Então isso traz uma falha de segurança, sim, porque você está com uma quantidade maior de pessoas que você tem um controle na portaria, mas você não consegue fazer um controle de onde ele estará dentro do condomínio. Antes da pandemia, esse condomínio aqui em Osasco, na Grande São Paulo, recebia cerca de 50 encomendas como essa todos os dias. Mas nos últimos 2 anos e meio, esse número mais que quadruplicou. Tanto que o síndico teve que usar parte do salão de festas para guardar as encomendas, que são entregues no mesmo dia na porta do morador. Só que essa regra não vale para aqueles produtos perecíveis, ou seja, para a entrega de alimentos. O morador tem que descer e buscar a sua encomenda. Assim você livra o motoboy, livra a portaria e livra ele também de pegar um alimento com temperatura maior, né? Você não sabe quem está entregando. Em várias reportagens você vê os assaltantes se vestindo de entregadores, né? Inclusive usando mochilas, né? As bags
de entrega de alimento para assaltar pedestres na rua ou para entrar em condomínio mesmo, né? A segurança também está em jogo para os entregadores. Estacionar a moto e subir, mesmo com uma gorjeta extra, é um risco que nem sempre vale a pena. Nem pagando mais não compensa. Até mesmo em condomínio assim pode sumir alguma coisa. Sempre acaba sobrando pro motoboy. Acidente entre um caminhão e uma moto num cruzamento na cidade de Garça, no interior de São Paulo. Câmeras de segurança gravaram tudo. A mulher que estava na garupa caiu assim que houve o impacto e o caminhão seguiu arrastando a motocicleta e o piloto por mais alguns metros. O resgate foi chamado e as vítimas sofreram apenas ferimentos leves. Um motorista de aplicativo foi morto num dos principais pontos turísticos de Salvador, o Farol de Itapuã. Ele se assustou com a abordagem de um ladrão e reagiu. O motorista entrava no carro quando foi surpreendido por um criminoso armado, hoje de manhã. A vítima se assusta e empurra o ladrão, que atira 2 vezes. Vitor Ferreira Abud, de 44 anos, morreu na hora. As câmeras de segurança também gravaram quando o assaltante rouba objetos que ficaram no chão e que estavam no veículo. Segundo a polícia, a carteira e o celular da vítima foram levados. É possível ver o criminoso apontando a arma para outras pessoas e fugindo em um carro vermelho, que já aguardava por ele na esquina. O crime aconteceu aqui no Farol de Itapuã, um dos pontos turísticos de Salvador. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, a capital baiana é a 4ª cidade no país em número de latrocínios, o roubo seguido de morte. Ano passado foram registrados 29 casos, ficando atrás apenas de São Paulo, Manaus e Rio de Janeiro. Vitor era corretor de imóveis e também trabalhava como motorista de aplicativo. Ele deixa a esposa e um filho. A polícia ainda está em busca do autor do crime. Com a ajuda de um celular, bombeiros conseguiram salvar um casal que caiu numa região de canyons, nos Estados Unidos. As vítimas estavam numa estrada quando perderam o controle do carro e caíram de uma altura de 90 metros. Na região não há sinal de celular. A equipe de busca só conseguiu localizar o casal por causa de um sistema chamado SOS que fica no aparelho. Os jovens foram resgatados com ferimentos leves. E também nos Estados Unidos, 500 mil pessoas estão sob alerta de nevasca em 4 estados do centro-oeste do país. Na região sul, a preocupação é com os tornados que já mataram 3 pessoas. Uma forte tempestade fez despencar as temperaturas na região centro-oeste dos Estados Unidos. As pessoas sob alerta de nevasca até amanhã passam de 500 mil. Em algumas cidades, a neve acumulada chegou a mais de 1 metro de altura, deixando carros praticamente encobertos. Rajadas de vento, granizo e o frio intenso aumentam o risco de acidentes. Por isso, rodovias foram interditadas e lojas e escolas fechadas. Enquanto isso, na região sul do país, pelo menos 6 estados foram atingidos por tornados. A Louisiana foi a mais afetada. Esse morador da cidade de Nova Orleans diz que parecia que uma bomba tinha explodido e derrubado tudo em cerca de 8 segundos. No total, mais de 50 tornados atingiram a região sul desde terça-feira, incluindo o estado da Flórida. Por aqui não houve registro de danos, mas o clima mudou bruscamente. Chuva, ventos fortes e temperaturas próximas de 0 são esperados neste fim de semana. A seguir, Supremo julga ações que pedem o fim do orçamento secreto. E também a história dos catadores que sobrevivem do lixo a poucos quilômetros da Praça dos Três Poderes. Quatorze suspeitos de trazer para o Brasil agrotóxicos proibidos foram presos em 3 estados do país. A quadrilha chegou a movimentar mais de 25 milhões de reais em contas laranjas. A negociação entre contrabandistas e receptadores era feita por aplicativo de mensagens. Pelo celular, eles acertavam os detalhes da negociação de agrotóxicos com venda proibida no Brasil.
Se tivesse como me arrumar 10 quilos, só dos 5, do jeito que vem lá, sem embalagem, sem nada. Eu vou para Santo Antônio sexta de tarde. Eu vou e te levo o dinheiro, sem problema nenhum. Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, foi uma das cidades onde foram cumpridos os mandados da operação. Ao todo, foram 160 ordens judiciais em 21 municípios de Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia. De acordo com os policiais, a sede do grupo ficava em São Luís Gonzaga, no interior gaúcho. Para dar a impressão de negócio legal, os criminosos falsificavam embalagens e chegavam a encaminhar os produtos pelo correio. Além de trazer danos à saúde, o uso de defensivos agrícolas proibidos representa outras ameaças, como a possível contaminação do solo até a contaminação da safra que chegará à mesa do consumidor. Os agrotóxicos ilegais eram produzidos na China e na Índia e entravam no Brasil pelas fronteiras com a Argentina e o Uruguai. Os líderes do grupo eram produtores rurais e empresários que chegaram a movimentar mais de 25 milhões de reais em contas de laranjas de janeiro a agosto. As identidades dos suspeitos não foram reveladas. Temporais continuam na região sudeste do Brasil. Em algumas cidades de Minas Gerais, choveu mais da metade do esperado para o mês inteiro. Vamos saber então qual é a previsão do tempo para os próximos dias? Oi, Paloma Poeta, boa noite para você. Tem mais chuva a caminho, é? Tem sim, Janine. Boa noite a você, ao Celso e a todos. Os mapas mostram as nuvens de chuva pelo centro-norte do Brasil. Uma nova frente fria que avança pelo sul do país e um corredor de umidade persistente do sudeste ao norte formam essas nuvens carregadas. As áreas em vermelho são as que têm risco para temporais. Em amarelo, as áreas em atenção para chuva de moderada a forte. E em laranja, as que têm baixa umidade do ar. As capitais que aparecem na rota dos temporais são Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Brasília e Goiânia. Pode haver queda de granizo no litoral catarinense, inclusive na Grande Florianópolis. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. A única capital sem previsão de chuva, aliás, é Boa Vista, em Roraima. Bom, vai ter chuva nessas capitais aqui, mas também calorão. Em Florianópolis, máxima de 31 graus. No Rio de Janeiro, 32. Em Macapá, também. Em Campo Grande, chega a 34 graus. E em Maceió, em São Luís, máxima de 31. Em São Paulo, o calor e o tempo firme saem de cena. A chuva, que chega já amanhã, aumenta entre o domingo e a segunda-feira. E as temperaturas diminuem. No Tempo Delivery, o Adão vai viajar para Canela, na Serra Gaúcha, e quer saber como serão os próximos dias por lá, Paloma. Claro! Oi, Adão. Previsão de chuva e sol com temperaturas amenas. A boa notícia é que é uma cidade para aproveitar de qualquer jeito, né? Mas para você se programar direitinho, na sexta, chuva pela manhã e à tarde. No sábado, só à tarde. E no domingo, pode chover a qualquer hora do dia. Uma boa viagem para você. E pode ser mesmo um lugar para onde você quer viajar ou onde mora. Participe do nosso Tempo Delivery enviando o nome da cidade nas redes sociais com a hashtag Você no JR. Janine, Celso. Obrigada, Paloma. Até amanhã. Até amanhã, Paloma. Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. A instituição sem fins lucrativos já existe há 70 anos e atende mais de 1.000 crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doe@abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. O orçamento secreto está em julgamento no Supremo Tribunal Federal. Vamos ao vivo a Brasília com a Renata Varandas. Oi, Renata, boa noite para você. É um dos assuntos mais importantes do dia, né?
Oi, Janine, boa noite para você, boa noite para o Celso, boa noite a todos. Olha, nesse momento, a votação no Supremo está em 5-4 pelo fim das emendas de relator, que são conhecidas aí como orçamento secreto. A decisão foi adiada para segunda-feira. Os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski ainda não votaram. Bom, hoje, aqui no Congresso, os parlamentares também tentaram votar um projeto que modifica as regras para a distribuição do orçamento. Seria aí uma maneira de deixar o pagamento das emendas mais transparente. Mas a votação foi interrompida e só será retomada amanhã. Bom, vamos lembrar que o orçamento secreto é um mecanismo que permite a deputados e senadores o envio de recursos a estados e municípios, mas sem a identificação de quem pediu a verba. Janine e Celso. Obrigada, Renata. A espera pelo fim do julgamento do Supremo sobre o orçamento secreto também está atrasando a votação da PEC do estouro na Câmara dos Deputados. O relatório da proposta ainda não foi apresentado. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou a votação da PEC na terça-feira. Pilotos e comissários de voo anunciaram greve por tempo indeterminado a partir de segunda-feira. Num primeiro momento, a greve será das 6 às 8 da manhã, de segunda a segunda, nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza. A categoria pede reposição da inflação e ganho real no salário, além de melhores condições de trabalho. O que já foi o maior lixão da América Latina, por mais incrível que possa parecer, hoje deixa saudade para alguns que nele trabalharam. Na quarta reportagem da série especial dessa semana, o Jornal da Record desembarca em Brasília. Muitos que perderam o trabalho com a desativação do lixão agora circulam com carroças em busca de material reciclável para sustentar a família. As imagens que ilustram a capital do Brasil, eles nunca aparecem, mas estão ali. As margens das avenidas bem planejadas do plano piloto e da sede do poder. Com a neta no carrinho, Maurícia percorre as ruas de Brasília. Revira o lixo, selecionando materiais recicláveis. É a venda desses produtos que garante a sobrevivência da família. Vou de manhã, que eu deixo ela no colégio, e à tarde a gente almoça e volta para a rua. Então é o dia todo catando material. Espero um futuro melhor para minha neta, que ela não precise passar por isso, né? O lixo produzido na capital federal nunca ficou perto da Praça dos Três Poderes, da esplanada dos ministérios. Sempre foi levado para locais distantes, como o estrutural. O lugar, que hoje recebe apenas entulho da construção civil, já foi considerado um dos maiores lixões a céu aberto do mundo. A 17 quilômetros do Palácio do Planalto, o lixão da estrutural começou a funcionar ilegalmente na década de 1950, pouco antes da inauguração de Brasília, em 1960. Em uma área de 2 quilômetros quadrados, acumulou mais de 40 milhões de toneladas de detritos. Milhares de homens, mulheres e crianças tiraram o sustento dali. Também teve mortes de pessoas soterradas pelo lixo ou em acidentes com os caminhões e os tratores usados no lixão. Muitos morreram, fora que, diante disso tudo, as doenças, era muita doença que se pegava no lixo. Então, era muito risco. O lixão parou de receber resíduos domésticos em 2018. As pessoas que sobreviviam da reciclagem continuaram morando no entorno, a cidade estrutural, uma região administrativa do Distrito Federal com mais de 35 mil habitantes. Muitos ainda dependem do lixo. João é um deles. Há 30 anos, saiu do interior do Pará, onde não conseguia mais sobreviver da agricultura. Veio para Brasília trabalhar no estrutural. E ele sente saudade do lixão. Porque dava mais dinheiro. E era mais tranquilo, né? Pra gente trabalhar mais tranquilo. Depois que o lixão fechou, ele trabalhou numa cooperativa de reciclagem. Saiu há 4 meses e agora, com uma bicicleta adaptada, recolhe plástico e alumínio das lixeiras do Distrito Federal. Aqui eu procuro a PET, né? A mangaba e cobre, latinha, esse material. O que é mangaba?
Essa aqui é mangaba. Ele acorda às 5 da manhã, sai cedo para evitar a concorrência de outros catadores. Procura as lixeiras dos condomínios, onde há maior concentração de sacos de lixo. E evita avenidas muito movimentadas, embora nem sempre seja possível. Já tá com quantos quilos aí, mais ou menos? Aqui deve ter uns 25 quilos. Até que tá leve por enquanto. Tá leve, que tá metade da carga. Como é que você faz para evitar os carros? Não tem retrovisor, nem seta, nem nada. Pra modo de entrar tem que esperar só ir andando pra frente e pra trás aqui. Tem medo não? Não tem medo. Tem medo sim. Aí já tem gente buzinando. Já tá atrapalhando o trânsito. É cabuloso. O João não tem folga, trabalha de domingo a domingo. Pedala cerca de 17 quilômetros por dia. Uma jornada de 8 a 9 horas, que começa leve e termina com o peso do cansaço e de mais de 40 quilos de materiais recicláveis na bicicleta. Um trabalho exaustivo para ganhar menos de R$50 por dia. Eleusa também tentou. Na bicicleta é muito difícil porque a gente não consegue pegar material suficiente, é muito pouco, porque a bicicleta ela enche rápido. Como é que você chegava no fim do dia? Morta. Aí não deu. Não deu. Ela criou a família no lixão. Desde que fechou, Eleusa trabalha numa cooperativa. Como o ganho é menor, ela faz jornada dupla, catando recicláveis na rua. Agora, divide o trabalho com um casal que tem um carro com uma carreta para transportar os materiais. À dureza do serviço, os catadores se adaptam. O difícil é se acostumar com o preconceito. Você pensa em deixar de trabalhar com reciclagem? Penso toda hora. Oxe, aparecer um emprego qualquer hora. Não é bom não. Além de ser muito perigoso, é um serviço assim meio, né? Meio o quê? Assim meio sem jeito, né? Porque o cara fica vergonhado. Tem lugar que você fica com vergonha. Que tipo de preconceito você já percebeu, você já ouviu? Já, tem isso. Tem pessoa que passa pelo você e faz desse jeito assim, ó. Outro faz assim. Como é que você se sente nessas horas? A gente se sente humilhado, né? Se sente humilhado. Cerca de 8 milhões de fumantes morrem por ano em todo o mundo. E para tentar reduzir as mortes provocadas pelo cigarro, a Nova Zelândia adotou a política do fumo zero a partir do ano que vem. Aqui no Brasil, quase 30% da população tem o hábito de fumar, um vício que muitas vezes passa de pai para filho. Apagar o cigarro de vez exige esforço. Não consegui, é mais forte do que eu. A dona Raquel fumou por quase 30 anos. Eram 3 maços por dia. Parou com o cigarro depois de um alerta do médico. Muita falta de ar e deu problema do coração e problema do pulmão. A ex-fumante admite que influenciou os filhos. Dos 6, 4 seguiram pelo mesmo caminho. Dona Raquel lembra que começou do mesmo jeito, dentro de casa. Meu pai fumando, achava bonito. Para adotar a política de fumo zero no futuro, o parlamento da Nova Zelândia aprovou uma lei que proíbe a venda de tabaco para pessoas nascidas a partir de 2009. A regra passa a valer ano que vem e deve impedir que novas gerações comecem a fumar. O governo do país acredita que a proibição possa reduzir os problemas de saúde da população no futuro e os gastos públicos com doenças relacionadas ao tabagismo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano por causa do tabaco. Aqui no Brasil, uma pesquisa aponta que quase 30% das pessoas fumam. Quase 40% dos fumantes disseram que consomem 11 ou mais cigarros por dia. Esse pneumologista acredita que iniciativas como a da Nova Zelândia podem reduzir gradualmente a dependência do tabaco. O público jovem, adolescente, é o principal público-alvo para iniciar o tabagismo. E é uma fase ainda em que o cérebro ainda está se formando. Então é mais fácil se viciar nessa fase. Evitar que os adolescentes comecem a fumar seria excelente. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com Jesus, logo depois tem Amor Sem Igual e a grande final de A Fazenda. Boa noite para você.